Nós temos falado esse ano a respeito da manifestação dos filhos de Deus. E eu acho que será um tema recorrente durante todo o ano. Eu acho que durante todo o ano nós vamos falar muito sobre isso, porque é uma necessidade do mundo que nós estamos vivendo, que filhos maduros se manifestem. E hoje eu quero falar a respeito desse texto. Não vou ler todo, vou ler só o começo dele. Mas antes nós lemos, diga para a pessoa que está do teu lado, para de torcer o bico. Olhe para ele e diga, para de torcer o bico. Quem já torceu o bico? Aquela expressão que vai assim, né? E hoje eu acordei com essa frase. A mensagem eu já tinha preparado ontem, durante a madrugada. A minha esposa está num relógio de oração, e ela ficou na sala orando, e eu fui lá para o quarto e fiquei um pouco orando no quarto, e Deus já tinha ministrado comigo a mensagem. Mas hoje eu acordei com esta palavra: não torça o bico. E por que disso? Porque essa semana eu orei muito a respeito de alguns fatos que a gente vê ao nosso redor, a gente vê no Facebook, a gente vê na televisão, a gente vê constantemente pessoas numa zona de conforto, pessoas num estado de inércia, julgando pessoas que fazem. Uma das coisas que me chamou a atenção foi a respeito daquele evento, que teve o Descende. Quantas pessoas na internet criticando esse evento, mas nenhuma delas foram, nenhuma delas investiu R$1, nenhuma delas orou por isso. Outras pessoas criticam missionários e missões, o pastor Januário está aí, não é, pastor? Quantas pessoas criticam o senhor? Tá lá, fica torcendo o bico, mas as pessoas ficam aonde? Atrás do Facebook, lá, tá fazendo, E essa semana eu orei muito a respeito disso, a respeito de críticas que não são construtivas. E não existe crítica construtiva e crítica destrutiva. Crítica é crítica. Toda crítica, ela tem como alvo atacar. Às vezes as pessoas, elas colocam uma roupa bonita na crítica e dizem assim: eu vou te dar uma crítica construtiva. Não, o que é construtivo é conselho, não é crítica. Eu dou conselhos construtivos, não críticas, porque a crítica, ela parte de uma indignação. A crítica, ela parte de um coração insatisfeito. Então, se eu estou insatisfeito com alguém e eu falo: olha, eu vou te dar uma crítica construtiva, eu estou dizendo para ele: há uma insatisfação no meu coração, então eu vou falar para você o que eu gostaria que você fizesse e que isso lhe seja construtivo. Então eu pensei muito essa semana e orei muito a respeito disso, de pessoas que ficam atrás de tela de computador, de celular, não dando fruto nenhum, mas criticando aqueles que estão dando fruto. Está fazendo para se aparecer, está fazendo isso. E isso em todos os âmbitos da sociedade, não estou falando só no meio cristão. Nós olhamos o cara passando de Mercedes, nós já falamos: o cara deve estar roubando. Até tem uma frase, eu vou trabalhar tanto até que meus vizinhos acham que eu estou roubando, Mas nós temos esse costume. Eu não falo que sou eu, é você. Eu já critiquei muitas vezes, eu já torci bico muitas vezes, eu já fiquei muitas vezes achando que tal coisa não daria certo, e aquilo deu certo, e depois eu literalmente quebrei a cara. Falei: puxa, me quebrou, achei que não fosse dar em nada. Isso sempre houve ao longo da história, sempre teve essas pessoas. E em Mateus capítulo 23 diz assim: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Olha que interessante, nós vamos ler o contexto, mas olha que interessante, Jesus fala: na cadeira de Moisés. Diga assim comigo: na cadeira. Na cadeira é lugar do quê?
de pessoas acomodadas. A cadeira, ela fala de um lugar de descanso. A cadeira, ela fala de um lugar que as pessoas se sentam para descansar. E aí ele diz assim: portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam aos seus filactérios e alongam a franja de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês serão chamados de mestre porque vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra ninguém chamem de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está no céu. Nem queiram ser chamados de guias, porque um é só o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês seja servo de vocês, e quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Jesus estava falando de uma classe de pessoas chamados fariseus. Os fariseus eram um grupo de pessoas, e essa palavra fariseu, ela tem a raiz hebraica parash, que significa separado. Era um grupo religioso separado, que tinha como responsabilidade estudar e transmitir aquilo que eles estavam estudando. Mas Jesus se depara com essa classe de pessoas e ele diz assim: olha, tudo que eles falam é muito bom, tudo que eles falam tem fundamento, tudo que eles falam é bonito, tudo que eles falam é legal, o discurso deles é muito maravilhoso. Porém, as suas obras não estão em alinhamento com aquilo que eles dizem. Eles estão falando algo que eles não estão conseguindo fazer. Eles estão falando algo que na teoria é muito bonito, mas não há praticidade naquilo que eles falam. E se a gente for ver Jesus, ele era um homem muito prático, ele não era teórico. O discipulado de Jesus não era construído dentro de salas. O discipulado de Jesus era no deserto. O discipulado de Jesus era em alto mar. O discipulado de Jesus era em momentos que muitas vezes ele estava passando por dificuldade. Jesus ele usava das coisas que aconteciam durante o dia para ensinar aqueles que caminhavam com ele. Mas aí havia uma classe que ficava assim: olha, mas isso não está na Bíblia, mas isso não está na Bíblia, mas isso não está na Bíblia, que estabeleciam regras e leis que para o outro era muito fácil, mas eles não se enquadravam em nenhuma delas. E aí Jesus ele diz assim: olhe para essa classe de pessoas e façam tudo o que eles fazem, mas façam tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles colocam um peso sobre os ombros com suas palavras, mas nem com um dedo eles querem remover este peso que eles colocaram. Ou seja, Jesus tinha pessoas caminhando com ele todos os dias que torciam o bico para tudo que ele fazia. Jesus curava no sábado, curando no sábado. Jesus dormia no meio da tempestade, olha lá, mundo acabando e o camarada dormindo. Jesus multiplicava pão, olha lá, quer se aparecer, lógico, quer mostrar para todo mundo que é o Deus Todo-Poderoso. Essas pessoas, elas estavam todos os dias ao lado de Jesus, e Jesus ele confrontou não essas pessoas, mas este pensamento religioso. E hoje fariseu para nós, num contexto geral, é pessoas que falam e não fazem.
E essa semana se expôs muito isso na mídia. Pessoas criticando, mas que não saem das cadeiras para fazer algo, não se movimentam. Ficam atrás de computadores, de celulares, dizendo a outros o que deve ser feito com discursos maravilhosos, mas que não saem numa esquina para entregar um folheto, mas que não tiram um período de oração por aqueles que estão perdidos, que não põem a mão no bolso para ajudar ninguém. É uma classe de pessoas que ficam criticando o governo, criticam as famílias, criticam a igreja, criticam os pastores, criticam padres, criticam quem for, mas que na vida delas não há fruto nenhum. E por que eu estou dizendo isso nessa manhã? Para nós vigiarmos o nosso coração, para nós não sermos pessoas assim. Porque eu ficar sentado na televisão assistindo o que está acontecendo é muito fácil. Quem aqui foi nesse evento Descende? Eu também não fui. Ah, mas porque foi cobrado. Ah, mas porque eu falei, é a liderança do iPhone, né? O evento da liderança do iPhone. Mas quantas mil pessoas estavam lá? E em todo o discurso legalista e bonitinho que nós temos, quantas mil pessoas nós estamos reunindo? Quantas vidas nós estamos impactando? Então Jesus, ele tinha essas pessoas andando do lado dele. Jesus nunca parou para criticar, para ficar debatendo com eles. Jesus continuava falando. Você vai falando, vem falando, pode falar, quer falar, fala, mas vem andando que eu não posso parar. A obra é grande, eu coloquei a mão no arado, eu não posso olhar para trás. Não pode curar no sábado, beleza, depois a gente discute teologia, mas eu vou ter que curar, porque há um enfermo no sábado. O evangelho do assistencialismo, não pode ficar dando cesta básica, porque senão você coloca as pessoas que querem cesta básica numa zona de conforto. Pense assim, não tem problema, mas eu vou continuar dando cesta básica, eu vou continuar pregando a palavra, porque é para isso que eu fui chamado, para gerar fruto na vida de outros. Mas o governo, deixa o governo ele trabalha no macro, eu trabalho no micro. Enquanto o governo está fazendo coisas grandes, eu vou fazer dentro do condomínio que eu moro. Eu não vou jogar o papel no chão, eu não vou jogar casca de banana pela janela, eu vou contribuir na sociedade qual Deus me inseriu. Ontem eu fui no shopping com a minha filha, minha esposa foi pregar em Bertioga, eu fui no shopping, e aí a hora que eu entrei no carro, aí eu dei ré no carro, e aí eu virei o carro para sair. Aí tinha duas pessoas se beijando, que parecia uma, encostado no estacionamento do shopping. E na hora que eu vi, eu falei, ih. Aí minha filha fez assim, Rebeca, 4 anos de idade: papai, tem 2 homens se beijando. Aí eu falei, aí Deus perdoa a mentira de pai, né? Eu falei, não, filha, menina de cabelo curto. Não é? Olha a roupa, é homem. 4 anos. E aí só que tinha um carro parado na minha frente, o cara fazia sei lá o que dentro do carro que não saía, e eu querendo sair do carro com o carro para ela. Não, papai, é homem? Eu falei, não, filha, pega o celular do papai, brinca com o celular. Não, papai, tem 2 homens se beijando. E eu falei, não é, filha, é menina de cabelo curto. Ela falou, não é? E a hora que eu virei o carro, os 2 param de se beijar, sai 2 barbudos. Ela falou, eu falei? E eram 2 meninos de 14, 15 anos. A família deles estava esperando a uns 50 metros. E os 2 estavam num bequinho ali, no estacionamento do shopping. E aí depois saiu os 2 assim, como se nada tivesse com 2 amigos. Aí eu fiquei com uma vontade de parar e falar para a família deles assim, sabia que os 2 estavam se beijando ali agora? Porque a família não viu. A família foi andando na frente e eles vieram atrás. Mas adianta eu criticar? Adianta eu expor? Adianta eu fazer um O que nós temos que fazer? Orar, influenciar,
gerar frutos que alimentem essa geração que está comendo de um fruto chamado pecado. Eu preciso gerar um fruto que se chama fruto de justiça. Um fruto que vai alimentar esta geração a ponto deste problema não mais acontecer, porque eles estão saciados pelo fruto da justiça, que é o céu, que é do céu. Então, se isso acontece, não é porque o Bolsonaro está falhando, é porque eu, como cidadão, estou falhando em alguma área. Sim ou não? Mas nós temos a mania de o quê? A família dessas crianças aí não está vendo o que eles estão fazendo? Talvez não. A família desses 2 meninos não sabem o que está acontecendo? Talvez não. Mas talvez eu me coloque na condição de assentar na cadeira de Moisés para criticar e não gerar fruto de justiça que fará com que eles abandonem aquilo. Porque naquele momento eles estão comendo de um fruto chamado pecado. E o fruto do pecado, ele tem grande influência na sociedade hoje. Então eu preciso gerar fruto de justiça. A Bíblia diz em João capítulo 15 que eu e você estamos inseridos numa árvore. Quem é essa árvore? Quem? Jesus. Nós somos ramos desta árvore. E o nosso fruto se dará conforme a esta árvore, que são frutos de justiça, que vão alimentar uma geração que está sedenta e com fome. Então os fariseus, eles não estavam preocupados em frutificar, eles queriam era apodrecer os frutos que Jesus estava dando. E esses dias uma pessoa que não é cristão, uma pessoa que eu conheço e não tem uma vida cristã, ou com princípios, coloca no Facebook, esse evento descende, não sei o que, de avivamento, e eu coloquei assim no comentário, me defina avivamento. Porque uma pessoa que não sabe nem quem é Cristo, nunca leu a Bíblia, vem colocar no Facebook que é não sei o que do avivamento. Eu falei, me defina avivamento. E o comentário foi, não, avivamento é da cesta básica. Avivamento é ajudar os pobres. Isso faz parte do avivamento, mas isso não é o todo do avivamento. O avivamento é eu fazer com que uma sociedade morta e destruída no pecado conheça da árvore da vida e seja então alimentado pelos frutos da justiça, e uma sociedade que está completamente morta e destruída, ela passe a ter vida. Agora diga para o irmão aí que está do lado, você é fruto da árvore da vida, você é fruto de Jesus. Você é o fruto que alimenta aqueles que estão comendo do fruto do pecado. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ser menos aquelas pessoas que torcem o bico, mas que estendem a mão. Porque todo mundo tem uma história de vida. Talvez você me julgue pela sua história de vida, não pela minha, porque você não conhece a minha história de vida. Talvez nós julgamos as pessoas, e julgar não é problema. Nós temos em nós, intrínseco em nós, o julgamento. Nós julgamos as pessoas pelo olhar, nós julgamos as pessoas pelo vestir, nós julgamos as pessoas pelo falar, nós julgamos as pessoas pelo carro que elas têm ou pelo carro que elas não têm. Mas nós precisamos ser amigos e nos cercar de amigos que não nos julgam e que não nos apontam, mas que têm empatia por nós, que se colocam no nosso lugar. Jesus, ele não tinha simpatia pelas pessoas, ele tinha empatia. Ele se colocava no lugar do pobre, ele sentia como pobre, e ele fazia pelo pobre aquilo que ele gostaria que fizessem por ele. Mateus capítulo, abre aí comigo, Mateus capítulo 16, aí no versículo 12. Muitas vezes nós torcemos o bico, sim ou não? A gente olha e vai, vai dar em nada isso.
Mas aí Jesus, em Mateus capítulo 16, no versículo 12, ele diz assim: então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus. Jesus fala para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Quem já fez bolo? Quem já fez bolo e colocou fermento no bolo? Para que serve o fermento? O que Jesus fala? Cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus é aquela pessoa que é o isqueirinho, né? Já chamou alguém de isqueirinho? Aquela pessoa que só solta uma palavrinha e cai fora. Sei não, hein? Eu preguei aqui esses dias sobre o si, né? Jesus fala: cuidado com o fermento, que os fariseus, eles lançam palavra para inchar a massa. Cuidado, porque os fariseus, eles não fazem nada, mas ficam atrás de telas de computador criticando os que estão fazendo. Quem dera eu poder ter pregado no Descende. Quem dera eu pudesse estar no estádio com 80 mil pessoas adorando a Deus. O coração da liderança estava errado. O problema é de quem estava com o coração errado. Mas tinha milhares de pessoas com o coração certo. Tinha 80 mil pessoas no Morumbi. Eu acredito que pelo menos 50 mil estava com o coração certo. No Allianz Parque lá tinha 50 mil. Eu acredito que 30, 40 mil pessoas estavam com o coração certo. Deus não se importa com quem está com o coração errado. Ele está olhando para quem está com o coração certo. Então que nós sejamos amigos que se envolvam com as causas. E foi o que a Hilda disse aqui: quantas pessoas passaram ao longo da nossa vida e que nós desonramos, e que quando precisam nós não estendemos o braço. Usamos a célebre frase: vou estar orando por você, né, Hilda? Era mais fácil falar: caramba, para ajudar não tenho, não dá, mas vou estar orando por você. Quem gosta de receber oração? É bom, não é? Mas oração é muito subjetivo, né? Irmão, vou estar orando por você. Fala amém, glória a Deus. Mas como que eu vou chegar na Bandeirantes? Xaramanaia, aleluia. Pagou a conta? Não. O cara vai falar: obrigado, senhor orou, o senhor saiu aí, né? Mas você precisa pagar a conta de luz, senão vai cortar. Mas eu orei. Legal, parabéns. Mas e agora? Depois da oração vem a ação. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos capítulo 2. O problema é que nós estamos cercados de pessoas que torcem o bico por tudo. E nós muitas vezes somos os torcedores de bico. E eu posso confessar para você que muitos movimentos, muitas situações e muitos acontecimentos, eu já torci o bico antes de ver o resultado. Não vai dar em nada, tá vendo? E eu tenho orado e falado: Deus, eu quero ser um homem que esteja inserido naquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero ser um mero espectador. Eu não quero ser um telespectador que fica atrás de uma televisão, expectando, olhando, imaginando. Não, Deus, eu quero me envolver, porque eu sei que em mim há capacidade de realização. Marcos capítulo 2 diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver nem lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quantos homens? 4. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensaram em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia.
Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-te, pega o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Nós precisamos ser pessoas que aproximam outros de Deus. Eu preciso ser pessoa que vou pegar amigos e vou levá-los à presença de Deus. Independente das falhas, independente das dificuldades, independente dos problemas. E aí naquele lugar tinha homens torcendo o bico. Imagina a cena: você está numa casa, e aí daqui a pouco começa a cair uma terrinha assim, você vê uns caras tirando telhas. Você fala: meu, o que está acontecendo aí? Aí daqui a pouco eles vão tirando telha, vão tirando telha, vão tirando telha. Daqui a pouco desce uma maca pelo forro. Deus, olha o que está acontecendo aqui, gente. Está repreendido em nome de Jesus. Aleluia, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Aí daqui a pouco começa a descer o paralítico. E aí Jesus olha e fala: cara, eu nunca vi tanta fé. Eu nunca vi uma fé tão grande. E Jesus, ele começa a sentir os bicos torcidos no espírito. Aí eles olham para os escribas e eles falam: o que vocês estão olhando torto? O que vocês estão torcendo o bico? O que vocês estão criticando? Não estamos falando nada. Tem hora que nem precisa falar, né? Jesus fala assim: cara, vocês não entendem o que é espiritual. Esse homem precisa de cura, independente da forma que ele chegou aqui. Nós não estamos aqui para criticá-lo, para apontá-lo. Nós estamos aqui para liberar uma palavra de cura sobre a vida dele. Então uma coisa que nós precisamos ter é pessoas que nos cercam e que vão nos levar cada dia mais para a presença de Deus. Eu preciso andar com pessoas diariamente que vão me conduzir em momentos de fraqueza para a presença do Senhor. E eu também ser uma dessas pessoas que olha para o mais fraco, para o menos favorecido, e não o julgue, não o aponte, mas entenda que nas falhas dele, ele talvez não saiba o que está fazendo, mas eu tenho um fruto que foi gerado em mim pelo Espírito, que chama-se frutos de justiça, que pode alimentar essa pessoa. Esses 4 homens pegaram um paralítico e eles fazem algo sobrenatural. Eles fazem algo que ninguém talvez tivesse coragem de fazer. E o que Deus espera de nós nesse tempo é que nós façamos coisas que ninguém tem coragem de fazer. Eu me lembro uma vez, eu estava evangelizando no centro de Suzano, e lá na igreja de Bertioga nós tínhamos um grupo de capoeira gospel. Está amarrado em nome de Jesus, capoeira gospel. Mas enfim, aí cantava lá: Shekinah de Deus. E tocava Shekinah no birimbau lá. E aí a igreja uma igreja de Suzano chamou a gente para fazer um evangelismo na praça. E nós viemos com 11 capoeiristas de Bertioga para a praça de Suzano. E aí os jovens ficaram jogando capoeira na praça de Suzano e cantando Shekinah de Deus vai descendo. Esqueci até hoje essa música. E juntou uma multidão em volta para ver aqueles 11 capoeiristas jogando. Um deles é o pastor Jonathan, né? O pastor lá da Coinonia de Bertioga. Você vê, um capoeirista virou pastor. E aí eu me lembro que nós fomos evangelizando ao redor do grupo e falando de Jesus para as pessoas. 5 vidas se entregaram para Jesus naquele dia. E aí um senhor cruzou o braço do meu lado e ficou vendo aqueles jovens jogar capoeira. Aí ele não sabia que eu era o pastor. Aí eu lá, né? E ele cruzou o braço do meu lado e falou: você acha que Jesus jogaria capoeira com os discípulos? Eu falei: rapaz. Aí eu cruzei o braço e falei: imagina,
embaixo dos zimbros do deserto, Jesus jogando capoeira com o Pedro. E aí, Pedrão, vem aí, Pedrão, vem aí, chega aí, Pedrão, vamos para a roda lá. Não imagino. Foi tão verdade também. Eu não consigo imaginar Jesus jogando capoeira com os discípulos. Só que também eu não imagino Jesus num ajuntamento desse de braço cruzado criticando. Eu acredito que Jesus num ajuntamento desse, ele estaria manifestando o reino do Pai. Aí ele cruzou e foi embora. Então às vezes é fácil a gente cruzar o braço e falar assim: olha lá, capoeira é de Deus? Não sei o que é de Deus? E aí Jesus olha para esses homens que estão dentro daquela casa, e os homens tudo pensando dentro de si: agora virou modinha, agora abrir telhado e descer paralítico, é festa agora. Os caras não têm respeito, não têm reverência a Jesus. Você fala: cara, fica tranquilo, o que ele precisa agora é de cura. Não é de críticos, não é de apontadores, não é de acusadores. Ele precisa de cura, e é uma palavra de cura que eu vou liberar sobre a vida dele nessa hora. Sabe, nós não precisamos de críticos, nós não precisamos de acusadores, porque esse já é o trabalho do diabo, e ele faz bem feito isso. O diabo nos acusa, nos aponta, nos julga, todo dia, 24 horas por dia. E Jesus olha para aqueles homens e fala assim: olha, é fácil ficar sentado nas escadinhas, criticando, mas nós precisamos dar a este homem o que ele necessita, que é a cura. Diga assim: eu tenho o que o mundo precisa. Jesus. Aleluia. Você tem o que o seu vizinho hoje precisa. Você tem o que a sua família precisa. Você tem o que os seus amigos precisam. E eles não precisam de dinheiro, porque se eles precisarem de dinheiro, como nós ouvimos testemunho aqui hoje, Deus vai te dar dinheiro para você dar dinheiro. Mas só quem já viveu da obra, ou quem vive da obra, sabe que é cada milagre, não é, pastor? Que você conta, meu Deus, de orar aqui, Deus fazer aqui, porque Deus fala: eu sou o dono da obra, se eu enviei eu sustento, eu sou o teu pai, se eu te criei, se eu te formei, eu te sustento. E se tem algum defeito de fabricação, vem aqui para o recalque, a gente dá uma reformada e devolve. O que Jesus confrontou aquele pensamento religioso é: para de criticar, para de torcer bico, frutifica. Cadê os frutos que há em você de justiça? Se hoje você olhar para trás, quais são os frutos que têm acompanhado o teu trabalho? Quais os frutos que têm acompanhado o teu ministério? Quais os frutos que têm acompanhado a tua família? Quais são os frutos? Quais são os amigos que você tem ajudado a descer num telhado? Quais são os amigos que você tem estendido a mão e falar: olha, pode contar comigo, eu serei um daqueles que vão pegar a corda e te ajudar a descer. Isso se faz com os melhores amigos? Não, isso se faz com quem necessita. Porque a Bíblia não diz que esses 4 homens eram o melhor amigo do paralítico. Fala: 4 homens desceu o paralítico e ponto, todo o resto é imaginação ou conjecturação. Eram os 4 melhores amigos dele. Quem disse? Diz que 4 homens desceram o paralítico e ponto. Talvez os 4 homens viram uma necessidade. Ninguém vai ajudar, não? Um dia eu estava de carro no trânsito, e um cara de moto caiu na minha frente do nada. Estava parado e fez assim: o que está acontecendo? O cara fez assim: puf, caiu da moto. Sei lá, o cara passou mal, o que foi? Aí eu abri a porta do carro, saí correndo, peguei o cara, levantei o cara, sentei ele na calçada. Aí parou um monte de carro. E aí tinha uma amiga nossa que parou atrás do meu carro. Ela falou: que foi, pastor, bateu o carro? Eu falei: não, o rapaz caiu. Mas por que você parou para ajudar então? O rapaz caiu. Tipo, se não fui eu que bati, então eu que contornasse, fosse embora. Mais ou menos o pensamento. Tipo, você parou todo o trânsito para socorrer uma pessoa que não foi você que derrubou. O problema é que nós estamos assim: se não vai me beneficiar, eu não descruzo o braço. E hoje nós vemos a geração do braço cruzado.
que critica, que fica atrás de telas de computador, de celular, criticando e criticando e criticando, mas que não frutificam, mas que não se manifestam como fruto de justiça do reino. Então é tempo de nós, a partir de nós como filhos que manifestam o reino do Pai, manifestarmos frutos de justiça, trocar o fruto do pecado pelo fruto da justiça. E eu não vou trocar o fruto do pecado dando soco, é abraçando, é amando. Jesus não apontou o homossexual, Jesus não apontou o político corrupto, Jesus não apontou a prostituta, Jesus apontou os fariseus. Você não vê Jesus discutindo com a prostituta, você não vê Jesus discutindo com o homossexual, você não vê Jesus discutindo com o político corrupto. Esses ele influenciava a partir da sua vida. Você vê Jesus discutindo com aqueles que falavam, mas não faziam. Você só vai ver Jesus discutindo com pessoas que torciam o bico, com pessoas que andavam do lado dele falando assim: por que colocou? Agora tomar café na hora da pregação? Tá doido? Agora virou modinha tomar café? Agora vai... Jesus fala: ó, vem andando, você vai vendo meus frutos, você vai se alimentando dos meus frutos. Então nós precisamos ser amigos que vão descer outros, porque uma hora nós vamos precisar de amigos que nos desçam. Esses dias eu fui colocar a meia, a Rebeca veio assim e falou assim: vem cá papai, eu te ajudo. Falei: ô Deus, não estou nessa fase ainda da filha colocar a meia, né? Mas eu falei: isso filha, ajuda o papai, porque eu sei que talvez no futuro eu precise disso. Um dia eu vesti minha filha, um dia ela vai me vestir. Um dia eu troquei a fralda da minha filha, talvez um dia ela precise trocar as minhas fraldas. Um dia eu desci a minha filha, mas vai ter um dia que minha filha vai me descer. Por muito tempo eu sustentei a minha filha, mas vai chegar um dia que talvez eu precise que a minha filha me sustente. Então um dia eu desci pessoas, talvez um dia essas pessoas que eu desci, elas vão me ajudar a descer também. E talvez pessoas que eu não critiquei, que eu não apontei, que eu não julguei, mas que eu abracei, serão pessoas que amanhã não vão me criticar, me julgar e me apontar, mas vão me abraçar. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Timóteo capítulo 4. Sabe, nós somos abraçados e nós abraçamos todos os dias. Primeira Timóteo capítulo 4, no versículo 1, Paulo vai instruir Timóteo. Timóteo era um jovem. A gente acha o jovem muito despretensioso, né? A gente acha o jovem muito oba-oba. A gente acha o jovem muito afoito. E aí Paulo, sabendo disso, ele chama seu filho na fé, Timóteo, e diz assim: ninguém o despreze por ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Diga para a pessoa que está próxima de você: tem gente te olhando. Diga para outra pessoa: tem gente te olhando. Já viu aquela historinha que um ladrão invade uma casa, aí tem um papagaio, e o papagaio fica assim pro ladrão: Jesus está te olhando. E o ladrão fala: sai daqui, rapaz, Jesus está te olhando. E o ladrão continua roubando a casa, e o papagaio falando: Jesus está te olhando. Aí daqui a pouco vem um pitbull correndo, aí o papagaio fala: pega Jesus. Jesus era o nome do pitbull, né? Às vezes nós nos movemos como se ninguém estivesse nos vendo. Eu estava falando isso para os homens ontem aqui de manhã. Do jeito que eu adoro, tem pessoas vendo como eu adoro.
Do jeito que eu prego, tem pessoas observando como eu prego. Do jeito que eu me visto, tem pessoas observando como eu me visto. Quem aqui já imitou alguém que se veste bem? Falou, pô, essa pessoa se veste... Quero me vestir igual essa pessoa. E a pessoa nem sabe que você estava observando ela. Não estou aqui falando de igreja, mas a porta de entrada para mim no Evangelho foi a Igreja Universal. O primeiro dia que eu sentei na Universal, eu vi aquele monte de obreiro enfileirado de um lado, um monte de obreiro enfileirado do outro. Primeira coisa que eu falei, primeiro momento que eu entrei na igreja, um dia eu quero ser igual a esses caras aí. Tudo assim, ó, bonitinho, cabelinho penteado, tudo organizadinho. Eles foram a porta de entrada como referência para mim no Evangelho. Então tem gente te olhando. Tem gente que olha para você o jeito que você adora, Sabrina. Viu, Karen? Ontem uma pessoa falou assim, eu sinto o céu descer nos louvores, mas quando a Karen ministra, honrar a Karen, falou, mas quando a Karen ministra, parece que o zíper do céu é aberto, diz que o céu cai como um peso de glória. Forte, recebe aí, Karen. Ou seja, talvez essa pessoa nunca falou isso para Karen, mas falou para mim numa conversa que nós nem estávamos falando de igreja. Então às vezes a gente acha que ninguém está me vendo. Não, estão nos observando. E Paulo fala isso a Timóteo. Timóteo, quer que te respeitem na tua juventude. Trate as pessoas com pureza, com amor. Deixe as pessoas ver a sua fé em exercício, Timóteo. Gere frutos, Timóteo, que alimente outras pessoas, Timóteo. E aí ninguém vai mais observar para a sua idade, porque eles estarão atentos nos seus frutos. Os fariseus, eles vão torcer bico, os fariseus vão te criticar, Timóteo. Isso não tem importância, mas alimente uma multidão através do seu exemplo, através da sua vida, através do seu posicionamento, porque sempre vai ter alguém te observando, Timóteo. Sempre vai ter alguém te julgando, Timóteo. Sempre vai ter alguém te apontando. E aí Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, pois eu imito a Cristo. Paulo tinha gabarito e autoridade para dizer assim, você não conheceu Jesus? Olha para a minha vida, porque a minha vida imita dele. Eu trato as pessoas com pureza, eu não critico, eu não aponto, eu não julgo, eu tenho empatia, eu me coloco no lugar delas, e então eu manifesto a necessidade delas. Misericórdia significa pegar a miséria do outro e colocar no meu coração. Isso é misericórdia. Misericórdia é olhar para por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas e elas se renovam todos os dias. Todos os dias Deus olha para mim e para você e fala assim, você é um pecador, você não merece nada, você é isso e você é aquilo, tudo de ruim, mas eu pego a tua miséria, coloco dentro de mim e libero graça sobre você, e eu vou te dar o que você não precisa, ou o que você precisa, mas que você não merece, mas eu vou te dar, porque isso chama-se graça. Então é debaixo dessa graça que nós estamos. Então pessoas que eu troquei fralda um dia irão trocar minha fralda. Então respeite essa pessoa que está do teu lado, porque ele pode ser um desses. Pessoas que um dia eu ajudei a descer, um dia eles vão me ajudar a descer. Que nós possamos não nos colocar no lugar daqueles que torcem o bico, mas daqueles que fazem, porque eu sei da necessidade da sociedade que eu estou inserido. Sim ou não? Você sabe. Eu me lembro de um pastor que ele fala que uma vez por semana ele ia numa praça da cidade na praça da cidade dele, e ele sentava e ficava observando as pessoas. Você já parou para observar as pessoas? O olhar perdido das pessoas nos dias de hoje. As pessoas, elas andam com o celular na mão, trombando em poste, trombando em pessoas. Elas não sabem o que estão acontecendo. Elas estão no culto, elas estão usando o celular. Elas estão na mesa de comida, elas estão mexendo no celular. Elas estão em meio da família, elas estão mexendo no celular. Elas estão, ou seja, isoladas no seu mundo, conectada com o mundo, mas desligada das pessoas à sua volta.
E aí saem da igreja falando: Deus não falou comigo hoje. Como? Deus não tem WhatsApp, Deus não tem Facebook, Deus não tem Instagram. Você estava no WhatsApp, no Instagram e no Facebook, como que Deus ia falar? Estava falando isso, deve voltar a adotar a Bíblia de papel, porque a Bíblia no celular, os irmãos estão se perdendo para o Facebook, né? Pega uns atalhos no meio do culto. Tá lá, você está usando a Bíblia no celular, parece plim. Pô, nós fomos para um retiro de homens, ficamos 3 dias sem internet, ninguém morreu nesses 3 dias. Não foi? Não foi, Joel? Lembra? 3 dias sem internet. Quase, teve os irmãos que pegou um carro e foi até o asfalto. Mas nós estamos rodeados. Hoje a gente parece que está pisando em ovos, né? Esses dias eu coloquei uma foto no Facebook e uma pessoa falou assim: pastor, tira essa foto, não pega bem. Eu falei: mas é foto à toa, tipo, sabe aquelas fotos bobas que a gente tira? Eu falei: não pega bem por quê? Sei lá. Ou seja, as pessoas vão nos criticar da roupa que a gente usa, vão criticar o carro que a gente tem, vão criticar o que a gente prega, vão criticar o que a gente fala. Mas os críticos sempre haverão. Mas eu preciso dar frutos de justiça a uma sociedade que está com fome. Eu preciso olhar para um jovem lá fora que está se beijando com outro jovem e não dar um tapa à vontade, né? Dar um tapa na orelha assim, ó, tum. Eu falo: meu, se vocês estão comendo desse fruto, é porque talvez o fruto da justiça ainda não chegou a vocês. E eu tenho esse fruto de justiça. De que forma que eu vou manifestar esse fruto de justiça? Através da minha vida, através do meu coração. Então que nós possamos nessa manhã dizer: Deus, abençoe quem está fazendo, porque eu não posso fazer. Ah, como eu gostaria de fazer. Quem já viu um rapaz chamado Valdir que fica na Praça da Marisa com uma placa pendurada no corpo? Quem já chamou ele de louco? Irmão, acho que a primeira vez que você viu, você pensou: esse cara é um engenheiro aposentado do Brasil para Cristo, um homem muito inteligente. Quem olha ele andando com a placa o dia inteiro, acha que ele é um pinel da cabeça. Não, ele é aposentado, se eu não me engano, porque ele tem um problema na coluna. E quantas pessoas já foram salvas por uma placa que todo mundo achou que ele era louco? Às vezes nós falamos assim: lá vai um louco. Era isso que diziam de Jesus: lá vai um louco. Deixa eu dizer para você uma coisa: você não vai viver mais do que 120 anos. Eu não acredito quando vem um Guinness Book e fala: fulana tem 126 anos, mas não tem certidão de nascimento. Como tem 126 anos, mas não tem certidão de nascimento? A Bíblia diz que o homem viverá 120 anos. Que uns passem lá, né? Tropece e caia para o lado do 121, né? Ou seja, na linha do tempo, 120 anos não é nada na linha do tempo da eternidade. Então que nós não fiquemos apegados ao dia de hoje, mas que nós possamos pôr os nossos olhos na eternidade. Amém? Que nós possamos olhar para a eternidade e dizer: Senhor, eu quero gerar frutos que alimente pessoas que vão passar a eternidade comigo. Eu quero gerar frutos que alimente pessoas. Eu quero investir no reino. Eu quero investir na vida de pessoas. Eu estava falando isso ontem com o meu irmão. Meu irmão tem um chamado apostólico, tem sido um jovem influente na cidade. E nós estávamos falando sobre isso ontem. Hoje na cidade de Mogi tem grupo de pastores jovens, tem grupo de pastores de média idade, tem grupo de pastores idosos, tem grupo de dinossauros. É aqueles pastores lá que ajudou Noé a montar a arca, né? Mas todos são importantes. Meu irmão, ele é um dos fundadores do JUCT, Jovens Unidos com Cristo. Aí um dia chamaram ele para tomar café, só tinha senhor acima de 50 anos. Aí um dia daí ele chegou em casa, ele brincou assim: caramba, acho que estão querendo que agora a gente funde o VUCT. Vovôs Unidos em Cristo. E aí nós estávamos comentando isso. Todos os grupos são importantes.
todos têm a sua relevância. O grupo de jovens que reúne 1000 jovens tem importância. O grupo de idosos que reúne 20 idosos tem importância. Todos estão manifestando o reino na sua esfera de atuação. Todos estão ajudando a pegar a corda. Então que você seja um nessa manhã que fale: Deus, a partir de hoje eu me proponho, eu não vou criticar mais. Não vou criticar minha esposa, não vou criticar meus filhos, não vou criticar meus pais, não vou criticar ninguém, Deus. Eu vou começar a me pôr no lugar deles. Eu vou começar a me colocar na posição que eles estão, para entender como eles pensam. E eu não vou julgá-los mais a partir da minha vida, eu vou julgá-los a partir do reino. E no reino não há julgamentos. Então eu vou manifestar o fruto de justiça que vai alimentá-los. Amém? Então se coloque em pé para nós orarmos. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero dar frutos. Se hoje Jesus chegar para você e falar assim: estenda suas mãos, deixa eu ver seus frutos. Que fruto que você tem dado? Ah, Deus, olha, eu tenho uma casa boa, um carro bom. Jesus fala: isso não é fruto, isso é conquista. Ah, Deus, mas você não viu lá a minha conta bancária? Jesus vai falar: isso não é fruto. Ah, mas serve para alimentar a minha casa. E daí? Não é esse fruto que Jesus está esperando de nós. O fruto que Jesus espera que nós manifestemos é fruto que vai alimentar pessoas que estão famintas. E você não vai ver fariseu nenhum alimentando ninguém. Eles ficavam com as mãos dentro do bolso, ou com os braços cruzados, apontando e torcendo o bico, dizendo assim: ah lá vai Jesus, o louco, já vai Jesus, o doido, já vai Jesus, o bagunceiro. Sabe como que Paulo era chamado? Paulo era chamado de perturbador. Sabe como que Elias era chamado de perturbador? Porque aonde ele chegava, ele perturbava o reino do Espírito naquele lugar. O reino do Espírito se agitava, porque um homem de Deus chegou naquele lugar. Então que eu e você sejamos a partir de hoje perturbadores. Que nós cheguemos e aquele que está falando palavrão pare de falar, porque nós chegamos. Que a tua presença constrange as pessoas. Que a tua presença possa gerar nas pessoas sede e fome de Jesus. Amém? Que a tua presença gere nas pessoas desejo de busca pelo Espírito Santo. Você já ficou perto de um homem cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Não está de orar? Não, vamos orar, cara. Bom estar com você. Não aquela pessoa que só ora para comer. Meu irmão, come aí, vamos orar. Não, que nós sejamos ajuntamentos de oração na nossa família, na casa de quem nós estivermos. Às vezes nós estamos em ajuntamento de pessoas, o assunto menos falado é Jesus, e nós só temos 120 anos para viver. Então que possamos viver intensamente. Amém? Paulo diz assim no final da sua vida: combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Então que nós possamos, Senhor, dizer: Senhor, eu quero combater o bom combate da fé. Pai, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Deus, por esta manhã. Senhor, quantas vezes somos críticos, muitas vezes críticos de nós mesmos. Senhor, quantas vezes somos críticos de Facebook, de internet, Senhor. Quantas vezes nós criticamos até a palavra. Criticamos homens de Deus que estão dando a sua vida nos campos de missões. Criticamos igrejas que estão crescendo. Criticamos igrejas que estão vazias. Criticamos empresas que prosperam. Criticamos empresas que falem. Criticamos pessoas que não conhecemos. Criticamos pessoas da nossa família.
criticamos até quem amamos, tudo em nome de uma crítica construtiva, mas na verdade toda crítica ela vem para destruir, porque o que constrói não é crítica, é conselho. O que constrói não é apontamento ou julgamento, é direcionamento. Então, ó Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero apresentar as nossas vidas, Senhor, apresentar os missionários que estão no campo, apresentar os líderes do evento Descende, Pai, que o Senhor os cubra com o sangue do Cordeiro. Eles fizeram o que eu não consigo fazer, porque o Senhor deu a eles influência que eu não tenho. Senhor, obrigado pela vida do pastor Paulo Januário, Senhor. Vem aqui, pastor, eu queria que você orasse. Vem cá. Que está nos campos. E quantas vezes nós olhamos e criticamos os missionários. Pai, eu quero abençoar a vida do pastor Paulo, Senhor, ter o prazer de orar com ele aqui nesta manhã. Quero declarar, Senhor, sobre ele, sobre sua casa, sobre a sua família, o cuidado do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor o cubra com o sangue do Cordeiro, cubra sua casa e sua família, Senhor. Pai, aonde o Senhor o inseriu, ele tem alcançado vidas, ó Pai, e tocado pessoas que nós não conhecemos, que nós não temos alcance de toque. Pai, muito obrigado pela vida, Senhor, ó Pai, de cada missionário, Senhor, ó Pai. Temos amigos no Nepal, Senhor, ó Pai, temos amigos no Nordeste, temos amigos no sertão, como também amigos nas grandes metrópoles, ó Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a ser como aqueles amigos que descem o paralítico, Senhor. Que não sejamos os escribas que ficaram sentados criticando a atitude dos 4 homens. Senhor, neste momento eu te agradeço pela palavra que acabamos de ouvir, ó Deus. Eu te agradeço por ter me trazido a esse lugar. Senhor, que o Senhor possa continuar prosperando, que o Senhor possa continuar abençoando esse trabalho, esse ministério, a vida do teu servo, Pai. Em nome de Jesus, que haja sempre um derramar da tua unção, ó Deus. Neste momento, Pai, eu me sinto comovido, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa transformar cada dia, Deus. Cada dia o teu servo possa ter a visão ampliada, meu Pai. Meu Deus querido, a visão de reino, que em muitos lugares já não existe, Pai. Mas que o Senhor possa trazer cada dia, Pai, ao teu servo, ao coração do teu servo, Pai, um novo alvorecer, Pai, uma nova visão, ó Pai. Que o teu reino continue crescendo nessa cidade, Pai, em nome de Jesus. Já toquei essa Xarebaxude canturas. Deus abençoe, pastor. Te admiro. Declare isso: eu quero me esvaziar. Diga isso ao Senhor: Senhor, eu quero me esvaziar nesta manhã.